gente usa esse peso da procura, desse conhecimento, para aprofundar também, afundar também. E a gente afunda, afunda. E de repente você entende que por aí não é. E você sai novamente e diz, isso não é mais você. Conheceu, se reconheceu, se aprimorou através dessa procura que você diz aparentemente não deu em nada. Nada é impossível uma coisa não dar em alguma coisa. No processo de pesquisar, de procurar, de tentar entender, a transformação já está acontecendo. E o que é mais incrível, a gente o que está procurando, diz, estou procurando, é uma tábua, sabe, é um círculo quadrado, uma coisa simples, dourada, mas de um material transparente, em 5 dimensões, uma coisa simplérrima, que eu vou reconhecer na hora. Só que a gente não vê que temos uma coisa maior que já carregamos, que está conosco. E de tão simples, tão cotidiana, tão humilde, tão nós, como queremos uma coisa longe, e ela está assim grudadinha em mim, eu não enxergo. E esse mestre que eu estou falando, Dom Ensamá, ele diz, esse tipo de religião, esse enfoque das palavras de Buda, eu não quero. Assim como a gente se rebela, né? Eu não quero isso que me disseram meus pais, eu não quero a tradição, né? Eu tenho que fazer isto, meu pai, meu tataravô, meu bisavô, até Cromanhão foram médicos. Então eu tenho que ser médico, médica. Mas eu não tiver vocação. Posso ter toda uma infraestrutura, né? Pode meu pai me oferecer um hospital. Eu digo, é que eu só vejo o sangue desmaio. Imaginou? Que trauma, que coisa horrorosa. E você, qual o problema? Não é seu destino. A gente não é para brigar com a ancestralidade que te permite até ter a capacidade de dizer eu não quero. Porque nos formaram, nos alimentaram, nos deram solo, nos acolheram, com esperança que a gente continuasse, né? Só que essa força, chega um momento na vida, chega um momento em que a gente tem que se encontrar com nós mesmos e dizer, eu vou viver uma vida baseada na fantasia, nessa expectativa dos outros. Eu me vejo nesse hospital vagando como um zumbi que cura as pessoas, mas dando vida, mas morto por dentro, ou eu me vejo de novo no caminho, procurando, e ainda não sei o que, mas eu respeito esse espírito de procura, né? Esse espírito inquieto. Mas antes de sair do hospital, a gente faz o quê? E sem bater a porta, vai fechar a porta e vai fazer uma imensa reverência. Não tem que fazer assim, a reverência às vezes é mais bonita interna, de coração, de gratidão. Muito obrigada, não era aqui. Eu vou partir à minha procura. Mas percebendo que a gente tem pernas, braços e uma inteligência, produto também daquelas pessoas com a qual não temos essa empatia, digamos, de querer continuar a obra deles, mas nos deixaram fortes, inteligentes, nos deram a capacidade de distinguir entre escuro e claro, entre cor e branco e preto, e a gente, depende da gente, usar isso ao favor de quem? Não só a meu favor, a favor de todos os seres. E quando você vai fazer, chega um momento, se você se encontra, essa comunhão com a gente mesma, né? Que se você teve uma vida passada, se vai 50, ou vai ter 200 mil futuras, não faz a menor importância. Porque você percebe que o único momento que vale a pena e que a gente tem é aqui. E agora, e só isso. Só que nós, que entendemos essas palavras simples, não é aqui agora, é só isso. Através de uma compreensão intelectual. A gente não é isso. E para ter essa compreensão, para ser isso, temos que ter uma urgência de vida, que é só com o passar do tempo. Se me tivessem dito que com 18 anos, se vai ter essa urgência que eu tenho agora, estaria dando uma gargalhada. Com 18 anos eu era imortal. Sempre tenho tempo, amanhã,
Daqui a 20 anos, sabe? Eu vou fazer isso. Imagina, daqui a 20 anos, vou estar, se eu estiver aqui, estar. E por isso, em vez de ser uma condena para mim, tudo pelo contrário, é um incentivo. Você disse incentivo em português? Não. Incentivo existe? Eu aceito traduções, qualquer coisa, Wikipedia, o que vocês quiserem, né? É um incentivo para mim, porque sabendo que não tenho tempo, ele vira uma coisa mais preciosa. E assim como, parece uma contradição, que como sei que não tenho 50 bilhões de dólares, aquela nota só que eu tenho é a coisa mais linda, mais maravilhosa. E antes de gastá-la, antes de colocá-la em um investimento, antes de usá-la, eu vou pensar muito bem, entende? O que eu vou fazer com ela. E nós temos uma coisa maior ainda, que uma nota. Nossa vida e o tempo. E a gente cuida mais a grana, sabe? Que esse tempo que não volta. Te roubaram um dinheiro, não que vai voltar. Aquele mesmo dinheiro não vai voltar. Mas você, de repente, trabalhando muito, chorando muito, ou assaltando muito, não sei, volta essa grana pedindo, esmolando. De algum jeito, ela pode voltar a quantidade, né? Digamos, uma coisa parecida. Mas o tempo que eu deixei perder. Aquela etapa na minha vida na qual eu não estive. E a gente não está. Estamos aqui e muitos de vocês estão escutando, pensando, tenho certeza em outra coisa. A que hora será que acaba? Será que vai ter ônibus? Upa, será que o carro está no lugar? Entende? Estamos assim. É ruim isso? Não é pecado, não é que a gente, sabe, vai arder mais no inferno que outra pessoa. Não é isso, não. Mas o pior castigo que podemos ter nós mesmos, o pior castigo é perceber que a gente nunca esteve conosco. Não os outros. Não é isso. É comigo. E eu não tenho nada além de mim. Eu não tenho nada além da minha vida. E se eu não estive presente na minha vida, onde eu estive? Quem fui eu? O que eu fiz com esse dom precioso e curtíssimo? Porque a gente nasceu, fez assim e já foi embora. Literalmente. Eu digo uma vez, eu me estava dizendo, perguntando, não, o budismo, o universo, eu não me lembro muito bem qual era a pergunta, mas eu disse, gente, mas para a idade do universo, para o tempo do universo, que é imenso, infinito, a gente não existe ainda, nem existimos. Essa coisa de, então o universo, essa vingança da Terra, dos planetas. Imagina que Plutão está olhando para mim. Se eu falei com sotaque, sem sotaque, se falei... Ele está sendo o quê? Plutão. Ele está cumprindo seu sino, sua vida como planeta. Se inserindo em completa harmonia com tudo que lhe rodeia. A gente não percebe isso. Mas eu quero ver se um desses planetinhas dá um espirrinho e sai da órbita, onde a gente vai parar. Me contem. Porque vou sair correndo, porque acabou. Aqui acabou, de cima, de baixo, nas 10 direções, voamos, desaparecemos. Até nesse fato de a gente olhar para o universo e ver que todos, exceto nós, que somos a coisa mais linda, mais maravilhosa, porque eu não posso ser outra coisa do que eu sou. Eu não vou me comparar com Plutão. Imagina, eu chego assim, se eu puder imaginar o tamanho do Sol, da galáxia, se eu conseguir isso, eu desmaio. Entende? Deixa eu ver o tamanho como eu estou. Vocês não viram, às vezes colocam isso, uma menina, uma coisa maravilhosa, a cara dela, e vai se afastando. Assim, vocês já viram isso? Eu desmaiei na metade. Foi uma coisa que me deu uma angústia, porque a gente não existe. Não estamos aqui. De uma cara de uma menina bonita, vai se afastando, passa da grama, da sala dela, aqui da casa, da cidade. E quando você vai, já não existe. É aquele universo maravilhoso. E se você não estiver desmaiado como eu, percebe que simplesmente não existimos. Imagine, pequenos como somos, efêmeros como somos, e fazemos a gracinha maravilhosa de pouco tempo que temos, desaproveitá-lo. Não é incrível? Olha, você só tem 10 centavos
para o resto da sua vida. Use bem. Pim. Não é? Ou pior, perde. Ou pior, deixa esperando aquele momento que vai chegar. Eu não vou atrás do momento. Eu não vou ver o que custa 10 centavos, o que não custa. Eu não vou tentar, nossa, 10 a 11 centavos. Será que vou começar, sabe, a conviver com minha pobreza e com a riqueza do mundo, para ver se chegamos num termo meio, sabe, aquele termo meio, em que em vez de ser 10, 12, eu dou 11, 2, 10, vamos ver. Não, a gente fica aí, sabe, assim na pamonhice, como eu digo, esperando que venha o quê? Aquele planeta que não sabe que a gente existe, bata na minha cabeça e me acorde? É isso? Que um dos anéis desses fica pendurado na minha orelha para dizer, nossa, este era o sinal que eu estava esperando. Cadê? Imagine, caiu esse anel aí, você morreu de susto. Não é isso. A gente espera sempre uma coisa tão maravilhosa e não percebemos que o fato de abrir o olho e já respirar é um milagre. O fato de ficar triste é um milagre. E mais gostoso ainda, o milagre de perceber que essa tristeza que eu achava que ia ser minha companheira eterna, daqui uns semanas já estou rindo e me sentindo culpada, porque eu jurei que ia ficar triste pelo resto da minha vida, sabe? Aquele cara que me abandonou, aquele noivo, aquele chefe, aquela situação horrorosa que eu tive. Uma coisa triste de verdade, às vezes sim. E apesar de tudo isso, um dia a gente se descobre rindo porque viu um passarinho. E acordamos de novo para a vida. E nesse momento percebemos, nada é para sempre. Mas sempre ficamos um pouquinho aquém dessa percepção. Tudo que estou te falando é o budismo, é isso. Eu sempre falo muito desse jardinzinho do mosteiro que me marcou muito. Essa monja já está desvariando, né? Passou da budeidade, do Plutão, agora estamos num jardim. Aí que está maravilhoso, a gente não tem que ficar só assim, esperando aquele milagre. É só olhar aqui e ver realmente o que tem aí. Aí temos universos inteiros de prática, de se perder, de se encontrar. E dependendo do seu momento na vida, você vê uma coisa e ela vê outra. Não é melhor nem pior. O que você vê, você pega, e nesse pegar, você se transforma, mas o que pegou também se transforma. Como isso? Eu coloquei o seguinte exemplo. O jardim é o Dharma, né? Que dizem que é transformado quando você se realiza através do Dharma. Então, tem um jardim e uma vassoura. O jardim é o Dharma e a vassoura sou eu. Quando se varre o jardim, e a gente varria muito, logicamente o jardim era transformado, não era? Por quê? Pela vassoura, só que ela também saía transformada. A vassoura que entrou para varrer o jardim não é a mesma que terminou, quando foi o momento de fechar e ver que já estava pronto, não. É uma coisa que dava para ver. E à medida que você ia varrendo mais, com essa vassoura, ele ia se transformando mais, ia perdendo uma parte, né? As cerdas ficavam mais para cá, mais para lá, e o jardim também ia mudando. Nos perdemos, nos desiludimos, nos frustramos, nos afastamos, ficamos tristes, deprimidos, e começamos a achar que havia uma coisa medonha, sem estímulo, mas que incentivo. O que eu queria falar era estímulos. Sem estímulos. Por quê? Porque eu perdi a capacidade de saborear o único sabor que eu vou precisar na minha vida, que é o sabor da minha vida. Só que não existe esse sabor fixo nem para sempre. O sabor da minha vida dos 30 anos não é o mesmo que eu tenho agora. Não é melhor nem pior, é diferente. E eu tenho que reconhecer essa transformação, acolhê-la, e sem que ninguém me diga, olha, tem tanto disso, eu perceber e ser e me manifestar plenamente nesse momento pequeno que é nesse aqui e agora.